Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres com Deus, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 11. Eu quero ler com você 3 versículos esta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. É o 4º evangelho. Enquanto você procura, eu quero fazer aqui os meus agradecimentos. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por estar com vida neste altar. Em segundo lugar, eu quero louvar a Deus pela minha família, que está sempre comigo, pelos nossos pastores, pastor Igor, que está neste período de férias, ao nosso pastor vice-dirigente, pastor Joseph, que está aqui muito bem lhe representando, e a todos os demais pastores amigos desta casa, a você que juntos aqui congregamos e servimos a Deus em comunhão, que Deus te abençoe. Quantos acharam a referência bíblica, digam amém. Eu quero ler com você o versículo de número 3, 6 e 17, que diz assim: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo. Diga comigo, enfermo. Aquele que tu amas. Versículo 6. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias. Quantos dias? No lugar onde estava. Versículo de número 17, diz assim: Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias. Quantos dias? 4 dias que estava na sepultura, ou que havia morrido. Eu quero falar nesta noite sobre crise. E se eu posso dar um tema a esta mensagem, o tema é este: quando a crise se agrava, Jesus vem. Você pode falar isso para alguém que está ao seu lado? Diga: quando a crise se agrava, Jesus vem. Diga para ele assim: se ele ainda não veio, é porque você aguenta mais. Porque quando agravar, ele vai chegar para mudar a história. Queridos, esse é um texto que todos nós conhecemos, aonde é apresentado aqui uma família. E esta família, ela é uma família de amigos de Jesus. É bem comum que dentro de uma família você seja amigo de um integrante ou outro daquela família, mas não goze da amizade de todos. Nesse caso aqui, o texto diz que ambos os 3 eram amigos de Jesus, e o evangelista João, ele é fiel em destacar que Jesus amava tanto a Marta, tanto a Maria, como amava a Lázaro. Esta era uma família que morava em uma aldeia chamada Betânia. E neste lugar que eles moravam, por ser um lugar muito próximo a Jerusalém, por volta de 3 quilômetros de distância, este lugar tinha de Jerusalém, era comum que Jesus passasse por ali. A Bíblia não nos dá muitos relatos desta passagem, mas pelo menos 3 grandes encontros há relatado na Bíblia entre Jesus e esta família. O primeiro encontro em Lucas capítulo 10, o segundo encontro em João capítulo 11,
e o terceiro encontro em João, capítulo de número 12. Destes encontros, este é o encontro mais triste, mais fatídico, mais pesado que Jesus vai ter, pois neste encontro que Jesus vai ter, este encontro é motivado pelo óbito, pela partida, pela morte de Lázaro. Quando Jesus é avisado acerca do seu amigo, o texto vai dizer que ele ainda estava enfermo, pelo menos quando o mensageiro vai. Dado a distância entre a aldeia de Marta, Maria e Lázaro, sabemos que quando o mensageiro chega aonde Jesus está para além do Jordão, numa região chamada Pérea, que distava mais ou menos uns 35 a 40 quilômetros de onde o mensageiro sai com a notícia de que Lázaro está enfermo. Mas quando o mensageiro chega, o pior já tinha acontecido. Ele recebe a notícia. A notícia que Jesus recebe é: está enfermo aquele que tu amas. É aí que João está nos dizendo que Jesus amava não só quem estava enfermo, Jesus também amava quem está mandando a mensagem. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro. É muito amor para uma casa só, aos nossos olhos, e parece que pelo excesso de amor divino, algum mal não pode acontecer naquela casa. Parece pelo relacionamento que os três nutrem com Cristo, que eles estão blindados e de maneira nenhuma a crise lhes tocará. Mas é aí que a gente percebe o que acontece. Uma crise vai se instalar naquela casa. Uma crise que começa como enfermidade e se agrava ao ponto de se tornar a morte do amigo de Jesus. Deus sempre usou as crises que se apresentam nesta vida, nesta terra, para nos moldar, para nos ensinar. A crise, de certa forma, nós precisamos entender que ela é pedagógica. Deus usa a crise como um professor. Deus usa a crise como um maestro que toca uma linda sinfonia. Eu vi no filme O Protetor 2, de Denzel Washington, ele dizendo que a dor tem duas finalidades. A dor, ela pode fazer pelo menos duas coisas com você. Primeiro, a dor, ela pode lhe machucar. Em segundo lugar, a dor, ela pode lhe transformar. E quando a gente olha para tanta dor dentro de um texto só, quando a gente olha para tanta crise instalada dentro de uma casa só, porque aqui não é uma crise só de alguém que perde alguém, é a crise de alguém que está tão próximo de Jesus, que por estar próximo e ter a percepção que nenhum mal pode lhe alcançar ou lhe atingir, corre-se o risco de, mais do que perder o irmão, acabar perdendo a fé. Mas a crise, mais uma vez, vai se mostrar um tanto que pedagógica diante das circunstâncias que se apresentam. E aí, quando nós lemos esse texto, nós aprendemos algumas lições que a crise, ela ensina. A primeira lição que eu aprendo e compartilho com você está no versículo de número 3. Nós lemos ele aqui. Olha o que o texto diz: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Está escrito que ele ama, mas ele não impede da crise chegar. Ele ama, mas não impede da dor lhe tocar. Ele ama, mas o amor não é blindagem. E a gente tem a concepção de que
quanto mais amados somos por Deus, menos o mal vai nos tocar e mais Deus nos poupará de certas coisas. Mas veja o que diz Paulo quando escreve aos Romanos. Abra sua Bíblia no capítulo de número 8, versículo de número 32. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer assim no 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aí a gente conhece. Mas leia o versículo 32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Ô irmão, se ele que quando Jesus sai das águas batismais, João vê o céu se rasgar e a pomba descer, e quando a pomba, o Espírito em forma corpórea de pomba desce, o céu brada dizendo, este é o meu Filho amado. Ele é o amado unigênito do Pai. Mas Paulo está dizendo, nem o amado ele poupou. Ele não poupou o amado, ele não vai poupar você, mas tem um detalhe, junto com Cristo, nós iremos herdar todas as coisas. Porque Tiago, no capítulo 1, versículo 4, vai dizer que a provação tem um papel. E qual é o papel da provação? O papel da provação é nos tornar perfeitos e completos. Juntando os dois termos no grego, você vai entender que o que Tiago quer dizer é que o papel da provação é nos tornar crentes maduros. Crente que não enfrenta crise, ele é um neném na fé. Ele precisa de uma chupeta espiritual. Agora o crente que enfrenta a crise, ele fala como Davi, com o meu Deus. Tinha exército contra mim? Tinha, mas eu passei pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus, tinha muralha na minha frente? Tinha. E aí, Davi, ela caiu igual em Jericó? Não, mas eu saltei a muralha. Eu tenho uma palavra para quem está na crise. Não é porque você está na crise que você não é amado, mas é justamente porque você é amado que Deus vai te dar força nesta noite para vencer a crise que você está enfrentando. Em segundo lugar, o texto nos fala que quando Cristo ouve, ele fica, mas depois de 2 dias ele decide marchar e diz, nós vamos. E quando ele decide ir para Betânia, os discípulos vão dizer, dá para ir não, porque lá do outro lado estão querendo te matar. Você sabe que estão querendo te apedrejar lá. Como é que o Senhor quer ir para um lugar que estão dizendo que você vai morrer? Aí sabe o que Jesus faz? Jesus, ele decide ir apesar do risco. E enquanto tem Mateus dizendo não dá, Pedro dizendo não dá, João dizendo não dá, Bartolomeu dizendo não dá, o Iscariote dizendo não dá, o Judas Tadeu dizendo também não dá, um homem chamado Tomé, aquele que você conhece por não ter fé, ele diz, nós vamos, e nós vamos para morrer com ele. Em outras palavras, o que Tomé está dizendo é, nós vamos, ainda que seja para morrer. A gente tem costume de dizer, e não está errado, que você precisa de andar com quem é crente, você precisa andar com quem ora, você precisa andar com quem tem jejum e oração. E não está errado isso, mas esse aqui é o discípulo que é conhecido pela dúvida, pela ausência de uma fé concreta. E é esse aqui, que é o menos crente dos discípulos, que está batendo no peito e está dizendo, se precisar entrar nessa guerra contigo, eu entro. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Frequentemente Jesus era convidado para banquete. Eu não lembro, talvez aqui os pastores que conhecem melhor do que eu a Bíblia vão dizer, tem sim alguma ocasião em que os discípulos dizem, não, churrasco hoje não, banquete na casa de Simão leproso, não, banquete na casa de Zaqueu, quero não, mas quando foi na hora de tomar pedrada, era um monte querendo arredar pé. Eu preciso dizer isso aqui, talvez não seja para todo mundo, mas se for para você, pega, a crise vai revelar quem são teus verdadeiros amigos, porque
tem gente que não é tão crente, tem gente que não tem carteirinha de pastor, tem gente que não tem cara de profeta, mas quando o negócio aperta, ele vai com você até o fim. E Deus, nesse ano de 2025, Ele está dizendo para esta igreja chamada ADVEC Pingo d'Água: eu vou colocar do teu lado pessoas selecionadas. Você pode até dizer, mas eu tenho o dedo podre para amizade. Eu arranjo amigo que me trai, eu arranjo amigo que me vende, eu arranjo amigo que me abandona. Fica tranquilo, porque hoje é noite de resolver isso. O céu vai te apresentar alguém que vai pegar na tua mão e vai dizer: eu não vou largar na hora da crise. Olhe para esse irmão que está ao seu lado e diga, pergunte para ele: que tipo de amigo é você? Porque a gente tem amigos, mas tem amigos que, se a porta fechar, nos abandonam, Ian. Tem amigos que, se você não tiver mais o carro para levar, te largam. Tem amigos que, se você não tiver mais um emprego para indicar, te esquecem. Tem amigos que, se você não bancar mais o churrasco, a pizza do fim de semana, deletam teu número. Tem gente que, se você sofreu uma crise moral, cair, falhar, eles vão esquecer de você e não te respondem mais no WhatsApp. Mas ainda tem gente que você pode estar na lama, ele vai fazer o necessário para te arrancar de lá e te trazer de volta para o centro da vontade de Deus. A crise vai revelar quem é e quem não é que está com você. Em terceiro lugar, o texto diz no versículo 20, que ouvindo, pois, Marta, que vinha-lhe ao encontro, ela sai. Nesse ponto do texto, Jesus já havia se deslocado. O dilema entre os discípulos de vamos ou não vamos já tinha sido resolvido. Jesus foi. E quando Jesus chega na porta da aldeia, Marta ouve dizer que ele está lá e sai ao encontro. Maria fica, mas Marta vai. E quando ela chega lá, ela pergunta a Jesus, ou ela indaga a Jesus, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, isso que aconteceu, essa crise que se agravou, não teria acontecido. E o erro está aqui, porque a crise, ela nos ensina que Jesus, Ele está conosco, e quando Ele está conosco, Ele não impede dos problemas chegarem. Jesus não está com você para evitar problemas. Não, vou me firmar na igreja porque a última vez que eu saí eu fiquei desempregado. Pode ter sido castigo divino? Pode. Deus sabe como tratar cada um. Tem gente que, se Deus mexer no dinheiro, problema, ele vira mendigo e fica feliz. Mas tem gente que, se Deus mexer no dinheiro, meu irmão, o mundo dele acaba. Tem gente que Deus pega ele em outro canto. Deus mexe, Deus sabe aonde tocar em cada um. É ou não é? Abraão, o jovem rico. Abraão era talvez mais rico que o jovem rico. Só que de Abraão Deus não pede dinheiro, porque Deus sabe, se pedir dinheiro não muda nada para ele. Deus pede o filho, porque Abraão era desapegado de coisas materiais. Quando Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu não sei nem onde é, quer dizer, Deus sabia, mas Abraão não sabia onde era. Abraão foi, irmão. Abraão foi. Agora, quando Deus falou: me dá teu filho, aí pesou em Abraão. Já com o jovem rico, Deus fala: manda sua grana para cá. E o camarada não quis fazer o que Jesus queria, pegar, vender tudo e dar aos pobres. Por quê? Porque para ele, o seu Deus, o que lhe tocava era o dinheiro que ele tinha. Jesus sabe trabalhar em cada um de nós. Jesus sabe que se ele mexer no teu bolso não te ofende, mas se ele mexer na tua saúde, você vem. Jesus sabe que se ele mexer na tua saúde, você vai dando glória, com braço, sem braço, do jeito que der. Mas se ele mexer no teu bolso, Jesus sabe onde tocar em cada um de nós.
Tem gente que, se ele tocar na família, na estrutura, no núcleo, na mãe, no pai, na esposa, no esposo, no filho, ok, eu sei que Deus pode fazer algumas coisas para nos trazer de volta, para nos prender ao centro da sua vontade, eu sei, eu não estou questionando isso. O que eu estou dizendo é que a presença de Jesus nunca foi sinal de ausência de problema para a vida de ninguém. Jesus não está na tua vida para te evitar problemas. Jesus está com você apesar dos problemas que você enfrenta. É por isso que a Marta aqui está equivocada. Porque na cabeça dela, se Jesus está lá, não acontece nada. Pelo contrário, se Jesus está lá, tudo como aconteceu poderia ter acontecido. Do mesmo jeito, da mesma forma. Jesus está orando, Jesus está no monte, os discípulos estão lá no barco, no meio do lago, e uma grande tempestade veio. Jesus estava no barco, sim ou não? Não. Nesse episódio, em que Jesus fica e diz, vão na frente, Jesus não estava no barco. Veio tempestade ou não veio? Veio. Agora Jesus está no barco com os discípulos, ele resolve dormir. Veio tempestade ou não veio? Veio. Jesus fora do barco ou dentro do barco, a tempestade chegou. Mas coisa boa é saber que, ainda que Jesus esteja comigo, a crise pode até me tocar, mas ela não irá me destruir. Eu vou repetir isso aqui porque alguém precisa ter a fé aumentada hoje. Quando Jesus está com você, a maior certeza que você pode ter é de que a crise ela pode até lhe tocar, mas ela não destruirá você. Porque quando Jesus está no barco e o vento sopra, Pedro acorda Jesus dizendo, será que você não vê que nós estamos perecendo? E eu estou para conhecer alguém que tem Jesus no barco e não veja uma demonstração do seu poder. Ele acorda e diz, vento para, mar obedece. Eu vim aqui dizer para alguém que estava desesperado, Jesus chegou nesta reunião para te dar vitória. Aleluia. Eu caminho para o fim. Aí Jesus fala com ela, fica tranquila, o teu irmão há de ressuscitar. Aí ela diz, eu sei, estou sabendo. Eu não faltei tuas aulas. Eu sei o que dizem aí os rabinos. Ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Versículo de número 24. A crise nos ensina a posicionar corretamente a nossa fé dentro do tempo necessário. Existem pessoas aqui que até acreditam em uma mudança extraordinária de vida, que até acreditam que Deus pode dar vitória, mas não hoje, mas não agora, mas não nesse tempo, mas não dentro dessa dispensação, mas não amanhã. Só que ela está expressando uma fé que em parte está correta, porque de fato para os últimos dias há uma ressurreição. Mas o que ela está errando é que ela não está percebendo o que Jesus está querendo falar com ela. Jesus não está falando com ela papo de futuro. Jesus está dizendo, o que eu vou fazer na sua vida não é para amanhã. O que eu estou dizendo, o que eu vou fazer é para hoje. Existem situações que se agravaram e que não podem continuar da maneira que estão. Eu sei que existem pessoas aqui que podem e estarão dentro de provações e crises que ainda não terão o seu findar. Existem pessoas aqui que Deus ainda vai tratar com eles algumas coisas em relação à sua vida. Agora, existem pessoas aqui
que de hoje não pode passar. Que de hoje não pode passar. E Deus está dizendo: o que eu vou fazer não é amanhã. O que eu vou fazer, eu vou estabelecer um tempo novo para a tua história a partir de agora. Existem pessoas que podem esperar o mês que vem, mas existem pessoas que têm uma urgência. Se amanhã de manhã não estiver lá, se amanhã de manhã não acontecer, se amanhã de manhã o martelo não bater favorável, se amanhã de manhã o laudo não vir a favor, se amanhã de manhã a resposta não for positiva, você perece. Mas eu vim dizer que o teu Deus, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de amanhã, mas Ele também é o Deus de já. Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do futuro, mas Ele é o Deus do presente, que está bradando ao teu favor na noite de hoje aqui. E aí, Marta fala com Jesus e Jesus dá para ela a resposta e diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso, Marta? Marta diz: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus. O que ela está dizendo é: eu sei quem Tu és, e por isso eu creio. Dá 2 tapas delicados no peito e diga: eu creio que Tu podes fazer. Quando ela afirma a sua fé, já não resta mais dúvida daquilo que ele está dizendo. Ela sai da presença dele, vira para Maria e diz: o mestre está aqui, e ele te chama. Quando ela diz isso para Maria, Maria está cercado de pessoas. Existem parentes ali, existem amigos ali, e existem pessoas que não são parentes nem amigos, são profissionais do choro. Em Israel havia o costume de contratar carpideiras, pessoas que eram pagas para chorar, para que o funeral tivesse a devida honra e que mostrasse que aquele morto era de fato alguém considerado, e por isso era digno de pesar por ele. Aquelas pessoas estão em volta, uns querendo consolar, outros só querendo o seu lucro. Quando eles veem Maria levantando e correr, eles pensam, diz a Bíblia, ela está indo para o sepulcro chorar. Existe gente que fica vendo o teu status. Existe gente que fica vendo tuas postagens. Existe gente que fica acompanhando a tua vida pelos teus amigos, pegando informação ao teu respeito, só para saber qual é o teu próximo endereço, só para saber qual é o próximo passo que você vai dar. Aí quando eles estão olhando e dizendo, ela está indo para o sepulcro chorar, eles saem correndo atrás dela. Eu imagino que todo lugar tem alguém apressado, saiu correndo, foi na frente para o sepulcro. Ao invés dela ir para o sepulcro, diz a Bíblia que ela correu para o outro lado e se jogou nos pés de Jesus. Ah, eu estou pregando para alguém aqui que confundiu o diabo hoje. Não era para tu estar aqui, não era para tu ter vindo para esse culto, não era para tu estar nessa reunião. Alguém dava tudo para dizer, vai lá no botequim pegar ele, vai lá na Boca resgatar ele, vai lá na casa da fulana pegar ela. Só que você, ao invés de ir para onde está o problema, você veio para onde está a solução. Levante a tua mão para adorar a Ele. Levante a tua mão para adorar a Ele. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga, hoje tu vai confundir o diabo. Eu sei que o diabo tem mandado gente para te bisbilhotar, gente da tua intimidade, que fica dando informação ao teu respeito. Mas eu vim dizer que hoje Deus tem uma nova estratégia para você. Se prepara, porque Deus vai fazer algo novo.
Eles veem ela indo, pensam que ela vai para o sepulcro, ela vai para os pés de Jesus. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: eu vou para os pés de Jesus. Se banco resolvesse, aquele empréstimo tinha dado certo. Vem para os pés de Jesus. Se a agiota resolvesse, tu não tinha se enrolado todo. Vem para os pés de Jesus. Se largar tudo para trás e formar uma nova história, você não estava todo arrebentado de novo. Vem para os pés de Jesus. Para de querer resolver. Para de ir para o lugar errado. Para de dar moral para quem não merece moral. Vem para os pés de Jesus. O problema é que a gente vive um dilema. Existem pessoas que só conhecem os pés de Jesus quando está tudo bem. Porque tem gente que é movida a dar certo. Opa, ó, bati 10k, igual a Vitória ali, ó. Bati 10k, pá, tá dando certo, vamos para a igreja, vamos marchar, vamos fazer, tá dando certo, vamos embora. Deu errado, cadê fulana? Ih, rapaz, fulana não quer mais saber de igreja não, porque o Jesus dela é o Jesus que faz dar certo. Aí tem gente que só busca Jesus quando dá errado. Não vendi nada, não tá dando nada certo, não tá dando nada bom, a família tá ruim, o casamento tá ruim, o dinheiro tá ruim. Aí busca Jesus, e monte, vigília, oração, porque existem diferentes tipos de pessoas. Só que Maria é um tipo de pessoa que pegou a senha. Já viu aquele irmão da internet falar: pega a senha? Maria é o tipo de pessoa que pegou a senha. Qual é a senha de Maria? Não importa o que aconteça, o pé de Jesus é o melhor lugar. Lucas 10, está tudo bem, Marta está lá fazendo a faxina, preparando comida, e Maria está onde? Aos pés de Jesus. Não tem crise, não tem irmão doente, não tem ninguém morto. E aonde ela está? Nos pés de Jesus. Aí o irmão morre, a casa vira um cheiro de morte, um funeral terrível. Aonde Maria vai? Para os pés de Jesus. Quem entende o valor desse pé, meu filho, não vai para outro lugar. Aí você vai dizer: mas pastor, eu conheço teologia, eu fiz o básico, médio, bacharel, eu aprendi que o judeu considerava o pé a parte mais impura. É por isso que alguém, quando estava tratando do pé de alguém, era um escravo, e por ser um escravo, essa pessoa dizia que era submissa ao seu senhor. Só que Maria enxergava além. Eu tenho para mim que Maria, quando enxergava, não enxergava o pé de um judeu cheio de barro, ela enxergava o que João viu na ilha de Patmos, porque para o judeu o pé era sujo. E o que João viu? João disse: eu olhei, e o cabelo dele era branco como a neve, os olhos eram como chama de fogo, e os pés, João, tinha barro, a sandália estava suja da estrada de Jerusalém. Ele diz: não, os seus pés era como latão, reluzentes, tem glória e poder. Amanda rádio, amanda cheia. Quem entende que o pé dele tem glória, quem entende que no pé dele tem poder, quem entende que quem senta aos pés dele para aprender, quem senta aos pés dele para adorar, não fica vendido pelas circunstâncias. Dá um pulo aí dessa cadeira dando glória para Jesus, vai. Só quem veio para adorar, só quem está aos pés de Jesus. O pé de um mestre era o lugar que se sentava para aprender, era o lugar que se sentava para servir. Ela senta aos pés de Jesus para mais, porque ali não é só um mestre judeu, ali é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela conhece tanto o valor desse pé, que no capítulo 12, depois que o irmão já reviveu, ela pega um unguento precioso, derrama no pé, começa a beijar, pega o cabelo, enxuga o pé dele com o próprio cabelo. Nenhuma mulher faria isso em Israel. Pegar o cabelo, que era a coisa mais preciosa, e enxugar o pé, que era a coisa mais suja. Mas quem entende o valor de uma adoração verdadeira. Tem gente que desperdiça a oportunidade de entrar nessa igreja. Tem gente que desperdiça a oportunidade de levantar a mão para dar glória.
Tem gente que desperdiça a oportunidade de mandar um glória para cima. Mas eu aprendi desde novo que quando a gente manda glória para cima, Ele manda poder para baixo. Quando a gente manda glória para cima, Ele manda resposta para baixo. Quando a gente manda glória para cima, Ele manda da presença que resolve para baixo. E há um pessoal aí que canta corinho de fogo que diz o negócio, que cada glória que tu dá é um demônio que cai. Eu sei que aqui tem crente pentecostal. Deixa eu ver se você veio para dar glória ou... Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga: aproveita que o pé dele está aqui hoje. Aproveita que a presença dele está aqui hoje. Aproveita que tem glória aqui hoje. Mas pastor, me mandaram embora hoje. Corre para o pé dele. Mas pastor, meu marido me largou. Corre para o pé dele. Mas pastor, minha esposa foi embora. Corre para o pé dele. Mas pastor, minha empresa faliu. Corre para o pé dele. Mas pastor, a crise do governo me afetou. Corre para o pé dele. Mas pastor, eu descobri o câncer. Corre para os pés de Jesus. Deixa eu ver quem veio para adorar. Deixa eu ver quem veio para adorar. Se tem glória a Deus aqui na DV, Pingo d'Água, ou é só barulho de teclado e bateria? Ai! Abre essa boca, crente. Adore ao nome dele. Jesus vai até elas, correndo risco de morte, porque Jesus, Ele é o Verbo, diga, o Verbo. E no capítulo 1 de João, João está dizendo que Jesus é o Verbo. Ele é a palavra, mas não a palavra só falada, Ele é a palavra cumprida. E como no capítulo de número 10, João apresenta Ele como bom pastor, no capítulo 11 Ele prova que Ele é. Porque no capítulo de número 11, eles estão dizendo: se você for, você morre. No capítulo 10, João está dizendo: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele vai. E quando ele vai, quando ele chega, ele fala com Marta. Marta fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Maria chega depois de Marta. E Maria fala a mesma coisa para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por que as duas falam a mesma coisa, mas o resultado vai ser diferente? Porque Marta fala olhando no olho. Maria fala prostrada aos pés. E quando Maria fala prostrada aos seus pés, ele vai dar 3 ordens. Primeiro, ele pergunta: onde está? Porque para Jesus o que importa não é de que morreu. Jesus pergunta: onde está? Quem quer saber laudo da tua vida são os fofoqueiros de plantão. Jesus não precisa saber o motivo que morreu. Jesus só quer saber onde está o problema para Ele resolver e te dar vitória. A segunda coisa que Jesus diz é: tirai a pedra. Pedra aqui simboliza empecilho, porque a pedra era colocada não para que o morto não saísse, porque essa não era a ideia, mas para que alguém não entrasse, violasse o túmulo que era sagrado. Então, era um empecilho natural, só que Jesus está dizendo: tirai. E aí, além da pedra que já é empecilho, a irmã do defunto vai colocar mais um, já está cheirando mal. Só que Jesus não perguntou o cheiro, até porque a Bíblia diz que Ele tem um bom cheiro. E nós temos o bom cheiro de Cristo. Ele diz: tirai a pedra, tirai o empecilho. A terceira ordem que Jesus dá já não tem a ver com as irmãs, porque tem hora que Jesus vai tratar contigo, tem hora que Jesus vai tratar com o problema que você está vivendo. Ele chega diante do túmulo e diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que tu sempre me ouves, mas eu não digo isso por causa de mentir. Eu estou dizendo isso por causa da multidão que me ouve. E tendo dito isso, é interessante essa oração, porque essa oração menciona uma oração que não é mencionada. Jesus já havia falado com Deus sobre Lázaro levantar. Pegou isso aqui? Jesus já havia falado com Deus sobre Lázaro levantar. Essa não é uma oração de execução. Essa é uma oração de agradecimento. Quem está lá fora está pensando: está morto.
Só que enquanto eles estão dialogando com Jesus, mal sabem eles que lá dentro, Lázaro já reviveu. A ordem que Jesus vai dar não é Lázaro ressuscite, porque a ressurreição já havia acontecido em algum momento ali quando Jesus chegou. A ordem de Jesus é: Lázaro, saia para fora. Mais uma vez, João prova que ele é o verbo, porque no capítulo de número 10, João está dizendo: eu sou o bom pastor, Jesus, palavra dele, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu vou ler para você: eu chamo pelo nome, e as suas ovelhas ele traz para fora. Alguém vai olhar e vai dizer: não tinha nem como Lázaro sair, estava enrolado com um pano na cabeça e todo enfaixado do corpo aos pés. Só que quando o bom pastor chama, não tem morte que segura, não tem capeta que segura, não tem pedra que segura. Ah, meu irmão, deixa eu pregar, porque eu vou falar. Eles até tiraram a pedra, mas se não tira, saía com pedra e tudo, porque se Jesus chamou, vai ter que vir para fora. Se Jesus falou, vai ter que acontecer. Pega na mão de alguém essa noite, você vai ser profeta. Olha nos olhos dela e diga: o teu milagre já está a caminho, o teu milagre já está chegando. Será que alguém crê nessa palavra? Eu encerro. Quando Lázaro sai, ele sai enrolado, da cabeça aos pés. Eu sei que tem gente aqui que está assim. A crise te deixou todo enrolado, em relacionamentos que não eram para estar, em situações que não eram para estar, com coisas que não eram para estar. Só que quando Jesus chama o enrolado, e o enrolado sai. Aí coisa de pregador, pastor Joseph, os pregadores vão dizer assim: ué, mas como é que ele saiu se estava todo enrolado? Porque o próprio Jesus depois diz: desata e deixa aí. Como que saiu se estava enrolado? Aí tem pregador que vai dizer assim: não, Lázaro saiu flutuando. Aí tem outros que vai dizer assim: não, Lázaro mais pentecostal, né? Lázaro saiu pulando. Aí tem outros que vão dizer assim: não, Lázaro saiu enrolando. Meu irmão, eu não sei se foi pulando, flutuando, se foi rolando. O que eu sei é que Lázaro é o termo grego da palavra hebraica Eleazar. E Eleazar é um nome que quer dizer Deus ajudou. Tem gente que vai tentar entender como que estava todo enrolado e trocou de carro, como que estava todo enrolado e voltou para a mulher, como que estava todo enrolado e comprou uma loja, como que estava todo enrolado e está aqui dando oferta de ação de graça. Ah, se você já levantava a mão para dar glória, porque quando Deus ajuda, Ele pega quem está enrolado, Ele pega quem está falido, Ele pega quem está quebrado, Ele pega. Se você pode, meu irmão, dá um abraço em alguém que está do teu lado e diga para ele: fica tranquilo, essa crise não vai te matar. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto
garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, levante a tua mão para adorar a Ele se tem vida aí. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Declare. Ainda tem vida aí. Sua igreja. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Existe vida aí. Eu preciso, antes de devolver o microfone ao pastor, e o culto terminará antes do horário, mas eu preciso lhe dizer uma coisa. Existem pessoas que entraram aqui em crises, e eu fui muito claro em dizer que ter Jesus na vida não é sinônimo de que a crise não vai lhe atingir. O problema é ela chegar e você não ter Jesus com você em sua vida. O mundo tem pregado uma independência que não existe. Dá para viver sem igreja, dá para viver sem pastor, dá para viver visitando aqui e ali e compromisso zero com lugar nenhum. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que o céu ensina. Sabe, Jesus tem um corpo para você fazer parte. Jesus tem uma comunidade onde você será chamado de irmão e terá Deus por seu Pai. Eu poderia tentar massagear o seu ego e dizer: todos somos filhos de Deus, mas João foi muito claro no capítulo 1. Ele disse que quem era seu rejeitou, mas quem lhe recebeu deu o direito de chamar-se filhos de Deus. Eu me torno um filho de Deus e não uma criatura divina ou uma criatura de Deus quando eu levanto a mão, quando eu confesso Jesus como meu Salvador. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você agora. Quem sabe você é um amigo de Jesus, que morreu, que muitos não queriam nem contato mais com você, mas Jesus não desistiu de você. Eu preguei que quando a crise se agrava, Jesus vem. Eu acredito que você não está mais reprovado nessa lição, que as lições necessárias você já aprendeu, e agora é a hora de você dar um passo de fé. Se você está sem igreja, sem pastor, se afastou por algum motivo, eu quero fazer uma oração por você, junto com essa igreja, e lhe abençoar. Mas pastor, eu tenho vergonha. Vergonha é comparecer diante do grande tribunal, meu irmão. Aqui é honra. Aqui é oportunidade de mudança de vida. Aqui é o pódio da tua vitória. E eu gostaria de lhe convidar, você que quer fazer uma nova aliança com Deus. Pastor, eu não só quero, eu preciso. Aonde está a primeira pessoa? Saia do seu lugar e venha diante desse altar. E aonde que você chegou? Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Yeah. Aonde está a terceira pessoa que quer tomar essa decisão? Eu gostaria que a igreja orasse comigo, porque a gente sabe que esse momento é um momento de maior batalha espiritual do culto. Mas eu acredito no Deus que remove pedras que o ser humano não pode remover. Escute isso aqui, tem pedra que o homem não remove. A pedra de Lázaro, quem removeu foi a mando das irmãs alguém lá na aldeia.
Mas a pedra do túmulo de Jesus, quem removeu foi um anjo. Porque as próprias mulheres diziam, como vamos remover a pedra? Sabe? Eu quero te dizer que Deus vai remover pedras agora. A igreja, ore comigo. Quem sabe você é alguém que disse, eu até visito, mas eu nunca mais fico em igreja nenhuma. Mas esse demônio que te perseguiu, que te destruiu emocionalmente, ele nunca mais vai tocar em você. Essas palavras que te atingiram e que te destruíram por dentro, elas nunca mais vão fazer efeito na sua vida. Hoje Deus te dá autoridade para sair de onde você está e viver uma nova vida com Ele. Sai do teu lugar e vem aqui no altar. Nós queremos orar por você e abençoar a sua vida agora. Aonde está a terceira pessoa? Vem para o altar. Vem para o altar. Pastor, eu nunca fui evangélico, mas eu quero fazer uma aliança com Deus hoje aqui. Sai do seu lugar e vem aqui. Nós vamos orar e abençoar a sua vida. Sai do teu lugar e vem para o altar. A igreja, ore comigo, eu já vou devolver o microfone ao pastor. Mas interceda comigo, clame comigo. Se você está do lado de alguém e você trouxe essa pessoa nesse culto, você sabe que ela não é evangélica, convide ela para estar aqui na frente. Traz ela, seja como Tomé, o amigo que enfrenta todas as coisas. Traz ela. Vem para o altar. Vem para o altar. Lembra quando estava por um fio pra resistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus. Aí aonde você está não vai mudar nada. Era a mão de Deus segurando a sua mão. Aí aonde você está nada será alterado. Você não veio até mas aqui no altar tudo muda na sua vida. Tudo muda na sua história. Porque chorar, sai do teu lugar e vem para o altar. Sai do teu lugar e entrega a sua vida a Jesus nessa noite. Pastor José, segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir.